E aí, tudo bem? Continuando a nossa série LGBT nas artes, estamos aqui com a Vivi do canal Vivi Ouvi, que eu gosto muito. Convidei ela para falar um pouquinho aqui sobre a questão LGBT, a representação LGBT nas artes. No episódio anterior começou contando que isso começou nas pinturas rupestres e achou inclusive no Brasil. Agora a gente vai falar sobre a questão LGBT na época de Roma. Em que época exatamente, Vivi? O que aconteceu? Então, na verdade, eu encontrei essa pesquisa recente até de pinturas em Pompeia, pinturas eróticas em Pompeia. A gente até conversou sobre elas, assim, meio virtualmente. Pompeia, pra recordar quem estudou e esqueceu como eu, ou quem não estudou, é aquela cidade onde um vulcão veio. Sim. E as pessoas foram todas carbonizadas e... Tudo. E como veio, ele conservou tudo, assim. Veio o vulcão, se encheu de lava, matou tudo, todo mundo, mas ele conservou, assim, como era um fogo muito quente. Eu não sei exatamente como foi esse processo, mas foi em 79 isso. Se algum de vocês que está acompanhando o canal, nossa comunidade, já foi para Pompeia, coloca a sua foto em Pompeia aí, porque eu já vi um amigo que foi, me mandou umas fotos, era muito interessante. Divide com quem não viu aí, porque é legal. Queria muito conhecer esse lugar um dia. Nossa, eu também tenho muita vontade. E é uma coisa, assim, maravilhosa, assim... Primeiro que tá super conservado, pensa que o Vesúvio atacou lá, o Vesúvio atingiu Pompeia em 79, então é muito antigo mesmo. E elas estão super conservadas, elas são pinturas de parede, assim, não sei se são de um bordel, alguma coisa assim. Tem algumas cenas com sexo entre homens, tem até essa cena bem específica que são 2 homens e uma mulher, e ao que parece em Pompeia eles tinham uma liberdade sexual, eles viam a sexualidade de uma maneira muito mais, até divina, como uma coisa boa. Eu vi que eles penduravam falos nas casas, meio que como um símbolo de proteção, imagina, um monte de pau, assim, pelas casas. Isso, assim, é uma outra maneira, a gente tendo hoje vivido, né, toda essa história, principalmente por conta da religião e tal. A sexualidade, a gente hoje falar de sexo ainda é um tabu às vezes, né? Ainda mais quando você tá falando de sexo homossexual entre 2 pessoas do mesmo sexo. E aí, de repente, você vê que lá muitos e muitos anos atrás, nos começos das civilizações, eles tratavam isso de uma maneira mais liberta. Sei lá, isso me faz acreditar nos seres humanos. Então, assim, Roma Antiga, e aí em Roma Antiga também tinha os imperadores. O Adriano, ele tinha um amor pelo Antino, era bem mais novo que ele, era pederasta. O Antino tem bustos dele, parece que fez cidades pro Antino, ele era super apaixonado. Tem esse outro imperador, que é o Heliogábalo, que eu achei maravilhoso, que ele também tinha parceiros homens e tal, tinha relacionamento com outros homens, e ele até se casou, e em um desses casamentos ele se casou vestido de mulher. Ao longo dos séculos, né, com a instituição do cristianismo e à medida que a igreja foi avançando no poder e tal, essa tolerância mudou completamente, né, até virou depois crime, passível de morte. Porque se a gente tá falando de 79 em Pompeia, eles falando sobre sexualidade muito mais abertamente, e depois a gente tem o imperador de Roma gay, o outro também, e aí de repente com o avanço do cristianismo a gente vê esse comportamento se torna ilegal, esse comportamento se torna uma violência contra a sociedade, contra como que funcionou, né, esse caminho todo, por que mudou tudo. Por que as coisas se transformaram dessa maneira, assim, não sei, a gente precisaria de um professor de história aqui junto com a gente. Fica aí um tema para um outro episódio, né? Porque é até estranho que a gente pegar ainda a Igreja Católica, o Vaticano, por exemplo, ainda não condenam o uso da camisinha, né? Promovem, claro, o Papa Francisco parece que tá mudando aí as coisas estão mudando, né? As coisas, né? Mas ainda com muito chão para mudar, né? No que se refere a direitos LGBT, direitos das mulheres, aborto, mas enfim, toda essa cultura da Igreja Católica nasce, né, nessa época, essa cultura, digamos, mais obscurantista e repressiva. Né? Eu acho que, pelo que eu entendi antes, assim, desse empoderamento da Igreja Católica, as questões eram diferentes. Mas bom, enfim, aí eu posso partir daqui pra falar de aí a gente construindo uma sociedade cristã e tal,
em que a homossexualidade é totalmente proibida e a pessoa pode ser morta por conta disso, a gente chega em Leonardo da Vinci. Vamos falar de Leonardo da Vinci na semana que vem, no próximo episódio. No primeiro episódio a gente falou, se vocês quiserem assistir, clica aqui, sobre o início da representação LGBT nas artes. A Vivi trouxe umas manifestações de pinturas rupestres. E no próximo episódio a gente vai falar de ninguém mais, ninguém menos do que Leonardo da Vinci. Se você curtiu, dê like, compartilhe, xinga a gente, comente e não esqueçam de assistir aqui, ó, o canal da Vivi Eu Vi, muito conteúdo bacana. Eu acho que visitar museu é uma das coisas mais importantes e interessantes para a formação de uma pessoa, e nem sempre todo mundo tem recurso e oportunidade de fazer isso. Então o canal dela é um caminho para você chegar até um museu sem precisar ir até lá, caso você não possa. Valeu!